Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria trazer para vocês este programa com o nome muito especial, Educar para o Céu. E ao longo dos programas você vai entender que não havia um nome mais bonito para isso, não é, Vini? Com certeza, Educar para o Céu. A gente tem na verdade você ainda nem o conhece, ele é muito amigo meu, o Fabiano, ele tem uma página no Instagram, Educar para o Céu. Eu até liguei para ele, eu falei, Fabiano, teria algum problema? Ele falou, mas macho, que ele é cearense, né? Claro que não, porque o nome é muito sugestivo e de fato esse é o nosso propósito. Levar todos aqueles que estiverem acompanhando o nosso conteúdo a entender que de fato a nossa educação é para o céu. Nós estamos assim super entusiasmados, esse foi um projeto que nasceu no coração de Deus, debaixo de muita oração, e vocês viram na nossa primeira live como que tudo começou, né? Como que é muito bonito, que foi assim, realmente a minha amizade, a amizade do Vinícius, que nasceu pela fé, e esse projeto que também está com outro amigo aqui que está cuidando, que é o Rafael, cuidando das câmeras, tudo são amizades que, como você entendeu nesse nosso primeiro programa, amigos que amam as mesmas coisas e odeiam as mesmas coisas. Então eu fico muito feliz com a sua audiência e gentilmente eu peço para vocês, como sempre pedi, curta, compartilha, porque quem compartilha evangeliza. O Papa Paulo VI, Vinícius, ele tem uma frase que ele diz assim, que aquele que coopera na evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, por favor, nos ajude, seja uma extensão desse programa para que muitas pessoas sejam edificadas para a glória de Deus. É isso aí, Vini? É isso aí. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença e compartilhem como o Anderson falou, isso vai dar muitos frutos, né? Muito de educação para o céu é o que a gente precisa nos tempos de hoje. Muita gente precisa ser atingida por esse conteúdo, então compartilha aí. Quero rezar uma Ave Maria com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como nós falamos também na nossa outra live, o Vinícius ele se dedicou muito na vida de estudo, ele fez o seu doutorado baseado na questão da educação, estudou bastante Santo Tomás de Aquino e, sinceramente, gente, eu estou aqui como você, como um aluno querendo aprender um pouco mais sobre esse tema. Porque você que acompanha o meu canal no YouTube, eu não falo tanto desses temas, então aqui eu estou para aprender cada vez mais. E Vinícius, o que você vai trazer para a gente hoje? Que você meditou, rezou e acha que é oportuno para a gente começar a falar aqui para os nossos queridos irmãos em Cristo? Nós precisamos iniciar, né, este assunto, né, é o início dos nossos programas. Teremos muitos ainda, né, mas não tem como falar de educação sem falar de virtudes, né? Virtudes é sinônimo de educação e vice-versa, né? De certa forma, aquele que não sabe o que é virtude não sabe então o que é educação, não sabe educar, não sabe por que está aí, né? A virtude é o objeto da educação, é a finalidade da educação, as pessoas educam para a virtude, né? Então, nós, inevitavelmente, precisamos entender um pouco mais sobre o tema da virtude mesmo, né? Educação para o céu, né? E o que são os santos, senão homens e mulheres de virtudes heróicas, né? Quem é a Virgem Maria? É a rainha de todas as virtudes. A rainha de todas as virtudes. Né? Então, virtude, educação e céu são temas intrínsecos, né? Agora, como isso se dá, como isso se relaciona, o que cada elemento contribui, o que a reflexão sobre cada um desses elementos pode contribuir para a nossa tarefa de católicos hoje, né? De fato, os católicos precisam entender mais esse assunto, né? Esta é a reflexão que nós temos feito já há algum tempo, em especial nessa posição que hoje nós estamos, né? Aqui no Instituto, como amigos, como famílias, eu como diretor da escola, o Anderson como apoiador desse projeto, nós percebemos o quê? Que nós não temos como mais fugir desse tema, né? Esse tema vai ter que fazer parte até o fim das nossas vidas, se realmente esse projeto é para isso. Então,
nós temos que entender mais o que são as virtudes, porque o católico precisa saber mais de educação, precisa saber mais de virtude, e se ele quer ir para o céu mesmo, não tem como. Então, é esse o caminho, né? Entender mais o que são as virtudes. Quando, Vinícius, eu vejo que tem pessoas, e assim, humildemente, eu me coloco entre elas um pouco, na questão quando se fala uma pessoa analfabeta funcional. É quando ela fala uma coisa e ela mesmo não tem compreensão do que ela está dizendo, é isso? Por exemplo, eu acho que a gente escuta tantos termos dentro da igreja, virtude, virtude. O que é a virtude, Vinícius? Porque é muito falado. Sim. Agora, até eu gostaria que você colocasse aqui embaixo, porque quando nós temos essa oportunidade de ter essa interação com vocês, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais. Você sabe o que são as virtudes? Ou você, quando escuta, você associa ao quê? O que significa, Vinícius? Eu gosto muito de uma definição que está num livro chamado Educação segundo a Filosofia Perene. Tem também as definições de Aristóteles, da ética de Aristóteles. E São Tomás de Aquino escreveu uma parte da Suma Teológica só sobre virtudes, né? E é a maior parte, inclusive, a segunda parte da segunda parte, o volume 3, é um volume de aí 900.000 páginas quase, que é só sobre cada uma das virtudes, né? Então, eu gosto muito dessas três definições, mas eu gostaria aqui de me ater principalmente a essa que está na Educação segundo a Filosofia Perene. O autor diz o seguinte: a virtude é um hábito eletivo segundo a reta razão, o termo médio. Então, são vários elementos aí, né? Primeiro, a virtude é um hábito. Hábito vem de habere. Habere significa ter, de haver, ter, né? Então, um hábito é uma série de atos que temos em nós, que já fazem parte de nós como uma segunda natureza. Então, uma pessoa virtuosa, ela é uma pessoa que tem a virtude, ela vive em função da virtude. É uma segunda natureza em que sentido? É natural da pessoa viver daquele jeito. Ela não tem que fantasiar, ela não tem que aparentar ser virtuosa, ela é virtuosa. Aquilo está nela, é dela, não tem como tirar dela, né? Então é um hábito nesse sentido, a gente costuma viver virtuosamente. Não dá para ser virtuoso em um ato, nós temos que ter muitos atos e, consequentemente, esses atos farão com que nós tenhamos um hábito. Então a virtude é um hábito, assim como os vícios são hábitos maus, enquanto as virtudes são hábitos bons, né? Um hábito eletivo, quer dizer, eletivo vem de eleição, quer dizer, eu decidi por ser virtuoso. Eu não sou forçado a ser virtuoso, porque a gente poderia pegar, por exemplo, os soldados do exército ou um escravo. O soldado obedece o comandante e pode ter um ato que parece um ato virtuoso, mas ele só está tendo aquilo porque o comandante está mandando ele fazer. O escravo, ele pode até parecer virtuoso, mas ele só está fazendo aquilo porque ele é um escravo, ele não tem mais vontade própria. O virtuoso não pode ser escravizado e nem estar sob o mando de ninguém. Ele é uma pessoa que vive livremente daquele jeito porque ele optou por aquilo. Ele elegeu para a sua vida aquele hábito virtuoso. Então ele é assim, não tem como não ser. E, inclusive, ele se entristeceria muito se ele fosse o contrário, né? Então, uma das marcas da virtude é justamente que a pessoa fica triste quando ela tem que praticar algo contrário à virtude. E quando a pessoa está no vício, ela se entristece por ter que praticar o ato da virtude. Então, como que a gente sabe se a gente está virtuoso ou não? O parâmetro é a tristeza, né? Se eu estou triste com um ato virtuoso, eu estou no vício ainda. E se eu estou no vício, e se eu estou na virtude, eu me entristeço com o vício, né? Então, com o que vocês estão se entristecendo? Com o que seus filhos estão se entristecendo, né? Ele está se entristecendo porque ele perdeu uma coisa que ele gosta? Ele está se entristecendo porque ele está fazendo um jejum ou algo assim? Quer dizer, ele não tem virtude da temperança ainda, né? Ou quando ele é orgulhoso, ele se entristeceu porque ele ficou corrigido, foi corrigido, isso é prova de que ele não tem a virtude ainda da humildade, né? E aí por aí vai. Então a tristeza é justamente esse elemento
que dá para a gente analisar se a pessoa realmente quer aquilo. Se eu quero a virtude, eu me entristeço com o vício. Não tem como. Né? Então, é um hábito eletivo, segundo a reta razão. Né? São Tomás de Aquino vai dizer que a virtude nos torna mais racionais. Né? Então, esse é o grande ponto, né? O problema da nossa sociedade. Nós estamos numa sociedade de pessoas irracionais. Né? E o que são pessoas irracionais? Né? Se a gente for fazer um paralelo com essa situação triste de hoje em dia, né? Dos pais de pet, né? Né? São pessoas não humanas, né? As pessoas estão falando assim, né? O que é um animal? Uma pessoa não humana? Né? O que é uma pessoa não virtuosa? Uma pessoa que não é humana. Porque o Aristóteles, um dos principais conceitos dele é que a virtude aperfeiçoa a nossa natureza humana. Então, ter uma natureza humana, ter essencialmente em nós a natureza humana, não quer dizer que nós somos virtuosos. Né? A virtude aperfeiçoa a natureza humana. Nós podemos ser animais racionais, mas vivermos de maneira irracional. Ou seja, de maneira viciada. Ou seja, nós podemos ter uma capacidade e não usá-la. Nós podemos ser racional só de nome, assim como tem muito católico só de nome. Né? Pode ser que as pessoas sejam humanos só de nome. São humanos porque nasceram de um ser humano, mas não vivem de uma maneira humana. Então, a virtude, ao nos tornar mais racionais, é um hábito eletivo, segundo a reta razão, né? Ela nos faz mais humanos. Então, qual que é a meta de todos nós? É nos tornarmos mais humanos. E isso é muito bonito, né? Porque da onde vem a grandeza de Nossa Senhora? Né? É porque ela era humana. Né? Se ela fosse um anjo, não teria tanta graça. Né? Sim. Ela, por ser humana, e ela foi a mais humana de todas, porque ela foi a mais virtuosa de todas, ela foi a mais racional de todas, é a que usou a sua natureza humana nos limites das suas possibilidades. O máximo, esta mulher, como um ser humano, alcançou. Então, à medida que nós vamos nos aproximando de Nossa Senhora, nós vamos nos tornando mais virtuosos e aí nós vamos... Não, isso daí é muito claro, porque quando nós percebemos algumas falas de alguns santos, quando fala de virtude, Santo Afonso diz que as virtudes de Nossa Senhora, elas são mais numerosas do que as estrelas do céu. Ou seja, você imagina o píncaro de santidade, de união com Deus, de prática de virtude que essa mulher viveu, a ponto de Santo Afonso não conseguir quantificar. Né? É uma coisa esplendorosa, né, Vinícius? O São Tomás diz, né, que enquanto cada santo se destacava em uma das virtudes, Nossa Senhora tinha todas e de todas era exemplo. Então, sempre nós vamos chegar a ela. Né? Educar para o céu sem ela, né? Como diz o Beato José Lamano, uma frase que eu gosto muito. Né? Não tem. Agora, Vinícius, de toda essa questão que eu tenho vivido junto contigo, desse despertar no seu coração de começar esse projeto com o Instituto, nós conversávamos que a desordem da sociedade atual, ela vem de fato por os homens não praticarem as virtudes. Aonde que é o primeiro lugar aonde as virtudes devem ser praticadas? São Tomás, na Suma Teológica, primeira parte da segunda parte, questão 95, artigo 1º. É muito oportuno quando ele diz que a virtude se aprende com o outro. Em especial, pela correção paterna. Então, não teremos pessoas virtuosas sem família. E ele fala que existe uma outra forma de ordenar a sociedade que não seria pela virtude. Ele vai discutir nessa questão, ele está discutindo as leis. Né? Ele vai falar que a melhor forma de ordenar uma sociedade é através de famílias que ensinem a virtude. Então, basicamente, ele está falando isso. Mas existe uma outra possibilidade que é a lei. Ou seja, a pessoa que não consegue ser virtuosa, ela vai para o vício. Indo para o vício, ela vai ser egoísta, ou imatura, ou ser irracional, ou ser maldosa.
e, consequentemente, ela pode até chegar ao nível do crime, ao nível da destruição, delitos, né? da maldade para com o outro. E aí ela não vai ter mais esse ambiente familiar, só vai sobrar uma coisa, que é a aplicação da lei. Então, São Tomás fala, o problema é quando a gente se torna dependente apenas das leis, porque as famílias já não existem mais. Então a gente vai ver que, por exemplo, onde existem leis muito rígidas, né, como existem muitas ditaduras por aí, é onde as famílias já não estão mais educando. Né? Então qual que é o problema político que vai surgir da falta de virtude? É justamente o estabelecimento de uma ditadura. E hoje nós temos uma ditadura do próprio Satanás na nossa sociedade, justamente porque nas famílias não se educa mais para a virtude. Então olha a gravidade, né? Satanás reina na sociedade à medida que as famílias não educam mais, e aí surgem leis iníquas, surge um direito positivo maior que o direito natural, maior do que o direito divino, maior do que os mandamentos, em que, por exemplo, nós vemos a aprovação de aberrações, aprovação de vício dentro da Constituição, e por aí vai. Nós temos países que aprovam, por exemplo, a interrupção da gravidez, o aborto. Como aconteceu recentemente na França, né? O pessoal numa alegria por causa disso, né? Sim, e tem lugares como Nova Zelândia em que o aborto é permitido até por nascimento parcial, né? Quando a criança nem nasceu direito ainda, né? Ela ainda pode ser abortada, dá uma injeção letal na nuca e tira ela morta. Né? Então, é esse tipo de coisa. País de primeiro mundo, né? Olha só que situação. Se isso é primeiro mundo, né? O primeiro mundo do inferno. Do inferno. Né? O Satanás já tomou conta. E esse tipo de aberração que começa a tomar conta da nossa sociedade é justamente porque nas famílias já não se preza mais pelo ensino da virtude. Em que nas famílias, que deveria ser o berço da virtude, pelo contrário, tem sido o berço do vício. Em que os pais já não se preocupam mais em nada com os filhos e não se preocupam com o que é virtude e nem sabem o que é virtude e não sabem nem o bem que a virtude faz. O Aristóteles diz que a felicidade é o prêmio da virtude. Ou seja, hoje as pessoas estão tristes, né? Estão depressivas, estão com problemas generalizados de diversas maneiras. Eu fiquei sabendo recentemente de situações drásticas com crianças extremamente tristes, depressivas, já pensando em suicídio, sem sentido na vida, crianças de 10, 12, 13 anos. Por quê? Porque estão vivendo como animais, num corpo de ser humano. Ou seja, não, tem uma capacidade racional, mas não estão utilizando. E aí, inevitavelmente, nós vamos cair nessa tragédia. Então, nós precisamos resgatar o conceito de virtude. Não tem como. E não é, agora não estamos nem dizendo de educar para o céu, nós estamos dizendo de educar para, pelo menos, ser um ser humano. O Chesterton, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala, nós não estamos mais num tempo como na Idade Média, em que as pessoas se preocupavam em não perder a sua alma. Hoje ninguém se preocupa mais em perder a alma ou não. Ele fala, mas que pelo menos a gente se preocupe nesse momento é que as pessoas não percam a sua cabeça. As pessoas, além de não se preocupar em perder a alma, elas também não estão preocupadas nem em perder a cabeça. Elas estão ficando loucas, irracionais. Ou, o contrário, estão ficando racionalistas, estão achando que as coisas são do jeito que está na cabeça dela. Parece que o quadro atual, que você estava falando aqui, Vinícius, ele se remete muito ao que São Paulo falou para Timóteo. São Timóteo, olha como que isso daqui é preciso as escrituras, né? São Paulo vai dizer em 2 Timóteo 3:1, anota bem o seguinte, nos últimos dias haverá um período difícil. Aí ele vai falar das características desse homem sem nenhuma virtude nesses tempos. Os homens se tornarão egoístas, que é o contrário do amor. São Paulo vai dizer, né? Não busquei os próprios interesses, mas o do próximo. É o servir. E na sua aula que eu estava escutando, aula maravilhosa para a formação de pais, de professores, a grande alegria do homem é servir, né? O egoísta, ele é um deprimido, ele é uma pessoa que não vive para o amor. Então aqui, é o contrário das virtudes, avarentos. Santo Antônio de Pádua dizia o quê? A única coisa boa que um avarento faz é morrer.
Aí ele fala aqui, ó, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados. Ele chega a falar, ó, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigo dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigo dos prazeres e não de Deus. Ele chega até a falar que as pessoas ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Então a gente vê que isso daqui é o quadro da sociedade atual doente que a gente vive. Acho que a gente teria que passar várias aulas aqui falando sobre cada um desses aspectos, né? Mas o que chama atenção é esse primeiro, né, em que ele fala do egoísmo, né? O que são os animais? São perfeitos egoístas. Né? Ele só está preocupado em safar sua própria pele, com a sua própria comida ou com a sua relação sexual naquele tempo de cio, né? E nós como estamos, né? Estamos assim também, né? A nossa sociedade está assim, né? Egoísta, materialista e consequentemente hedonista, e aí vai todo um fanfarrões, né? O Hugo de São Vítor ele tem um termo muito oportuno, né? Os adoradores das alegrias tolas. Uma alegria tola, né? Não são alegres, né? São pessoas, consequentemente, o egoísmo nos faz tristes, né? Por quê? Porque nós somos feitos para o outro, nós somos feitos para a doação, para o sacrifício, para o amor. E o amor é uma virtude, o sacrifício é uma virtude, ou seja, tudo isso está relacionado com esta sociedade em que a gente está. Então, qual que é o problema da nossa sociedade? O problema da nossa sociedade é a falta de virtude. É esse. E qual mais? É esse, não tem outro. É esse. Se as pessoas tivessem virtude, elas elevariam a si mesmas, elevariam os outros, uns aos outros, e essa sociedade seria muito melhor. Aí, eu não lembro, São Antônio Maria Claret, né? Ele traz uma comparação no livro dele sobre educação, que ele fala que na Grécia eles estavam discutindo, né, como que melhorar a situação da sociedade, né? E aí eles, um rapaz pega uma... Vê se tem 2 livros ali embaixo, ali, Rafa, ali dentro da... Pode falar, Vinícius. Chega um rapaz e joga uma maçã podre no meio do lugar onde estavam discutindo qual seria a solução para a Grécia. E ele fala assim, como que faz aí, pessoal, para consertar essa maçã podre? Né? E aí o pessoal fica parado, não sabe o que dizer. Ele fala, não tem jeito, do jeito que está, não tem condição. O que nós precisamos fazer? Precisamos pegar as sementes, plantar, cultivar, né? Uma outra comparação, depois que as... Estava até nesse livro essa comparação, mas eu não vou achar agora, é muito forte o que ele diz. Sim, está podre, né? A nossa sociedade está podre no vício, podre de vício, né? Estão vivendo como os porcos, né? Como dizia minha avó, né? Ou vida porca, né? Vida porca em que sentido? Animalesca, egoísta, como um porco que não vê a hora de cair alguma coisa lá para ele comer, né? E não é nem comer lavagem, é comer coisas até piores, né? Enfim, não é para essa situação que a gente tem que ficar olhando, né? É sim para o que nós temos que fazer. O que nós temos que fazer? Pegar as sementes. Quem são as sementes? São as crianças, né? Chama muita atenção, muito provavelmente isso deve ser tema das próximas aulas, né? Em que pé que estamos nós, né? Qual que é o panorama dessa sociedade, historicamente falando, da onde veio o problema? Veio de uma geração anterior à nossa, ou 2 gerações anteriores à nossa, que simplesmente desprezou tudo isso. E que, pelo contrário, trabalhou justamente para estabelecer um reino do vício, né? Principalmente aquela geração de Woodstock, os hippies, né, que diziam que era para fazer amor, não fazer guerra. O que eles queriam dizer com isso? A gente não se preocupar em deixar de lado a repressão das paixões. Tem um grupo, né, que falava, tem uma musiquinha que falava não se reprima. Menudo, né? E o São Tomás de Aquino fala que a virtude é a repressão. Só que é a repressão das paixões desordenadas. Então, assim, esse pessoal aí trabalhou justamente para estabelecer o caminho de Satanás, do jeito que o diabo gosta. Essa palavra, esse pessoal aí, né? Enquanto você falava, pensando bastante nessa questão da família, é uma luta tão forte contra Satanás que nós temos. Eu não sei se você lembra, mas eu creio que sim. Quando o padre Matthew Crowley,
que é o grande apóstolo da devoção ao Sagrado Coração de Jesus nas casas, um maçom chegou para ele e falou assim: padre, se essa cruzada do senhor der certo, nós não conquistaremos a igreja. Mas se o senhor não conseguir fazer isso, a gente vai conquistar a igreja. O que o maçom disse para esse padre Matthew Crowley, que foi o grande apóstolo da devoção ao coração de Jesus nas famílias? Ele falou: nós não queremos essas igrejas de pedras. Nós queremos as famílias. Porque se nós acabarmos com as famílias, nós iremos acabar com a igreja. E, claro, tem todo o fundamento para isso. E o incrível é que na vida do padre Matthew Crowley, Nosso Senhor foi dando sinais de que isso era uma verdade. Foi quando ele foi fazer um apostolado numa paróquia de um bispo, e antes do padre Matthew Crowley descer, depois que ele tinha terminado a pregação, o bispo pediu a palavra. E aí o bispo chega lá no altar e diz do púlpito, depois que o padre Matthew Crowley tinha feito o discurso dele, ele falou: sabe qual que é o pecado capital do povo católico? Ele diz o quê? Que as pessoas vão na igreja, mas ela deixa o seu cristianismo depois que saem, e acabam não vivendo. Então a gente, como está falando muito das virtudes aqui, que as virtudes dentro da sua casa, onde o Papa João Paulo II chamou a nossa casa de como que uma igreja doméstica, onde a gente deve praticar o amor com a esposa, a paciência, a alegria, a bondade, a benevolência, tantas outras coisas com a esposa e com os filhos. E infelizmente é aquilo que São Paulo vai dizer: ostentarão a piedade, mas desdenharão na realidade. Gosta de um invólucro, mas vive na verdade como que um fariseu. Por quê? Porque aonde ele deveria mais viver a virtude, que é dentro da casa dele, ele deixa escapar isso. E muitos acabam não percebendo que isso começa no reino espiritual, por Satanás. Essa destruição da família vem, aí a pessoa começa a ver a sociedade degringolando, a igreja com apostasia, as crianças se perdendo, mas ela acaba não tendo noção do que ela tem que fazer. A primeira reforma é a reforma de si. É a reforma de si. E depois ela começar a trabalhar as virtudes dentro da própria família dela, para depois conseguir fazer algo nessa sociedade que se afastou brutalmente de Deus. Ou seja, essas coisas que estão falando sobre virtudes, e que a gente vai falar muito sobre isso aqui nesses programas, isso daqui é uma introdução. Você deve viver isso na sua casa, tá certo, professor? Sim, sim. A escassez da virtude é o grande problema da nossa sociedade, mas notar a escassez é notar justamente os planos do diabo, né? O que o diabo quer fazer? Ele quer subjugar-nos, né? Ele quer pisar no nosso pescoço e falar: olha quem você é, olha o que você se tornou, né? O ódio de Satanás vai se materializar no vício das pessoas, ou seja, ele vai mostrar o ódio dele até as últimas consequências quando ele tiver estabelecido um reino de vício. Então, ou seja, a sociedade do jeito que está agradando muito a Satanás. Só que a questão é o seguinte: ele, por enquanto, ele está deixando a pessoa se lambuzar no vício. Mas depois, quando ele tomar as rédeas de tudo, ele leva a pessoa para o inferno. Uhum. Então, nós temos que acordar. É extremamente grave o que nós estamos falando. Nós não estamos falando de uma possibilidade para os católicos, né? Olha, é possível ser virtuoso. Não, nós estamos falando de uma necessidade. Nós temos que nos preocupar com isso de uma vez por todas. Olha para a sua família. Olha para a sociedade. O que você vai fazer? Vai ficar parado? Vai ficar... Eu vou desconsiderar isso? Eu não vou estudar isso? Eu não vou me preocupar mais com isso? Não. É necessário que nós, como católicos, nos coloquemos em prontidão e falar: tudo bem, eu não entendi até hoje o que era isso, e por isso que eu nunca me preocupei tanto. Mas agora eu estou entendendo a tragédia que é não se preocupar com o conceito de virtude, não entender o que é virtude, quais são as virtudes. Eu estou entendendo, eu quero fazer alguma coisa. Primeiro, acompanhar aqui o nosso trabalho, é justamente para isso que nós estamos fazendo ele, né? O propósito dessa primeira... desse segundo programa, né? Porque o primeiro foi a live que a gente fez falando sobre tudo. Sim. Mas tem que acompanhar. Sabe o que eu estava pensando aqui, Vinícius? Quando a gente conversava um pouco, porque
Uma coisa que é interessante, gente, quando uma pessoa começa a buscar virtudes, os assuntos muito terrenos incomodam a alma dela. Ela vê que é perda de tempo. Ela quer falar de coisas celestes, ela quer falar de bens de família, ela quer falar sobre vida sobrenatural. Claro, conversa, ri e tal. Mas um dia a gente estava conversando sobre a questão da virtude da magnanimidade. Então você vê, por exemplo, a alma magnânima de São Paulo. Ai de mim se eu não evangelizar. Olha o nível de responsabilidade que veio na alma daquele homem. Ele estava o quê? Lotado de virtudes. E aí São João Crisóstomo chega a dizer, o coração de Paulo é o coração de Cristo. O que ele queria? Magnanimidade, né? Essa grandeza de coração, ele queria simplesmente servir a Deus e contribuir na salvação das almas. Então ele olha e diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Então um homem virtuoso, ele olha para uma situação de crise, mas ele não esmorece. Por quê? Porque ele sabe que tudo ele pode naquele que o fortalece. Porque quem doa as virtudes é a Santíssima Trindade, é a Virgem Santíssima. Então, por exemplo, quando a pessoa tem virtude, ela olha, ela se enfurece e fala, aqui não, Satanás. Eu vou fazer algo pela minha família, ou como o Vinícius que montou a escola, e por causa desse projeto do Instituto Regina Coeli, quantas pessoas que já começaram a abrir escolas, que fazem os nossos cursos? Hoje são mais de 70 associações pelo Brasil. Que começaram... em 2022. Então, olha uma pessoa inconformada, mas não somente inconformada, que buscou a virtude e com essa magnanimidade, que é uma força que vem do alto, essa grandeza de coração. Eu olho para um mundo de velhos, né, que você vê família Rockefeller, fundação, os velhos caquejado, apodrecido de dinheiro, querendo dominar o mundo, colocando os jovens nas drogas, na escravidão, na imoralidade, e a gente com um Cristo vivo que vem do sacrário, com uma Mãe Santíssima toda poderosa, vida de oração, palavra de Deus, parecendo um camundongo, não fazendo nada, deixando Satanás tomando conta da terra, lavando as mãos, que se vire, né? A minha pátria é a minha família, eu estou aqui cuidando só da minha... E não me importo com nada. Isso não é virtude, gente, isso daí é egoísmo, isso é princípio demoníaco. Não há santo que não se preocupa com a salvação das almas. E aí a gente pode ver o que, Vinícius? Um exemplo de virtude, de magnanimidade é a família de Santa Teresinha do Menino Jesus. Assim, que a gente fala da família, né? Aquele pai virtuoso com aquela mãe virtuosa, porque o interessante é que eles queriam ser religiosos. E os dois não foi porque Deus não quis. Foi um baita de um presente para a igreja São Luís não ser religioso e nem a Santa Zélia. E o que gerou dentro da casa dele? Vocações que abalaram o céu e tremeram os infernos. Você vê, eu não sei, eu nunca vi algum relato que São Luís era um eloquente palestrante, nada, mas era um homem virtuoso. Santa Teresinha dizia, né, quando eu vou para a missa eu fico mais impactada vendo o recolhimento do meu pai do que o padre. E o que ele fez com a virtude dele? Como que vai dizer Jesus, Vinícius? Do vosso interior fluirão rios de água viva. Né? Então, assim, é isso que acontece. E é próprio da pessoa virtuosa receber a graça de Deus para fazer algo. Porque assim, Vinícius, não tem como uma pessoa virtuosa ser separada, né? Sim. E olha assim, que nós, que com a graça de Deus estamos fazendo muita coisa por aqui, não somos exemplo de virtude, né? Eu penso o que vai ser, por exemplo, destas crianças do colégio, que terão um nível muito maior de virtude, né? Como que é? Aquela menina fala que ela quer fundar colégio? Ali tem crianças com 10 anos que falam que quer fundar colégio, quer fundar orfanato, que vai ser padre franciscano, que já está totalmente claro, porque tem uma vida que nunca cometeu um pecado grave e por aí vai, né? Mas uma vez eu ouvi um professor dizendo o seguinte, a restauração da sociedade depende de algumas pessoas que têm alguma virtude. Então, assim, alguma virtude é suficiente para criar um projeto desse. Agora, imagine uma pessoa extremamente virtuosa. Olha o que Santa Teresinha fez no mundo, né? Olha o que os santos fizeram no mundo, né? O Chesterton também disse, né? Cada época é salva por um santo que mais a contradiz. Um santo é suficiente para salvar a sociedade do jeito que está. E da onde surgiram os santos, né? É comum a gente olhar na biografia deles e toda a biografia começa assim. Era filho de pais virtuosos que ensinavam a virtude dentro de casa. Então, assim,
voltando naquela parte da Suma, né, que eu estava citando, a virtude se aprende por conselhos paternos. Não dá para esperar a lei. Nós temos que ensinar em casa, por conselhos paternos, conselhos amorosos. Quem ama, educa, né? Essa que é a essência dessa aula, né? Quem ama, educa. Precisamos, por amor, ensinar as virtudes, para levar as pessoas, aos nossos filhos, a verdadeira felicidade, né? E quanto mais, melhor, né? Daí a importância dos colégios católicos, daí a importância de nós aprendermos mais sobre esses assuntos também, né? Foi daí que surgiu o Instituto Regina Coeli, quando nós entendemos que nós tínhamos que fazer algo. E fazer o quê? É a virtude que está faltando? É isso aí que nós temos que fazer. Primeiro passo, vamos nos esforçar para abrir um colégio. Isso reuniu as famílias, está aumentando cada vez mais e o nível de virtude vai crescendo, ou seja, estamos no caminho, né? Mas isso tem que acontecer aí também na sua cidade, tem que acontecer no Brasil todo, o Brasil inteiro tem que pegar fogo nesse, né, no ensino das virtudes, na educação das virtudes, né? E daí esse projeto do movimento das escolas católicas, né? Tem uma coisa que o Vinícius cita muito, na verdade ele estudou bastante Chesterton, eu não estudei, mas tem uma contracapa de um livro do Padre Pio que a pessoa que fez a contracapa usou uma frase de Chesterton que ficou muito gravada em mim, Vinícius, que ele dizia assim: os santos são caracterizados por se oporem aos erros do seu tempo. Né? Não tem como a gente ver que a questão da educação é um dos maiores erros do nosso tempo. E aí, o que eu falo para você, né? A gente está começando esse programa agora, nós temos um doutor aqui, a esposa dele é pós-doutora, dentro aqui do Instituto tem quantas pessoas que buscaram essa vida? Uns 10? Tem uns 7, 8. Uns 7, 8? Então, assim, são pessoas que buscaram, olharam para a situação e falaram assim: eu preciso fazer algo. Agora, fala uma coisa, quanto que você está pagando aqui agora para ter uma aula com o doutor? Você vai lá na internet e você vê o pessoal que vende curso, 5, 10 mil reais. Aí você vai entrar numa mentoria, você vai pagar 10, 20, 30, 40 mil, dependendo do grau da mentoria, 50, 60 mil. E aí as pessoas vão deixá-las aficionadas por um desejo de aprender coisas para monetizar, para você sempre ganhar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, ganhar mais dinheiro. Gente, olha, a igreja nunca falou que é proibido você ter prosperidade, mas a maioria dessas pessoas que trabalham com essa prosperidade não é com virtude nenhuma, é dinheiro por dinheiro, é aquilo que está em Eclesiástico 10:10. Nada é mais iníquo do que o amor ao dinheiro, aquele que o ama chega a vender a sua alma. São pessoas taradas por dinheiro e justamente porque não têm virtudes acabam utilizando do dinheiro para consumirem prazeres carnais. E aí depois vai tudo para o inferno, porque São Jerônimo vai dizer que por prazeres terrenos sofre-se tormentos eternos. Olha a oportunidade que você está tendo. A gente está começando isso daqui agora, é um projeto, nós estamos tarde aqui gravando, né? Deixamos as nossas casas, as nossas esposas, os nossos filhos, porque há um ideal que queima dentro do nosso coração. Então, fique junto com a gente, né? Eu vou até pedir para a equipe, eu não sei se isso daqui me ocorreu agora, a gente tentar colocar um link aqui de grupo de WhatsApp. Por quê? Para você receber as nossas notificações. Tentar colocar aqui um grupo de WhatsApp, algum e-mail para as pessoas receberem. Por quê? Porque não é toda vez que você vai ter notificação dessa plataforma. Mas num grupo de WhatsApp ou num grupo de... A gente vai criar, mas a gente vai deixar no link aqui embaixo, né, para você vir junto com a gente. Também é muito importante, gente, o seu comentário. O que você achou dessa primeira aula? O que você entendeu? Você gostou? Você não gostou? Qual que é a sua dúvida? Por quê? Porque nós também queremos ler e poder contribuir de alguma maneira com aquilo que você quer saber um pouco mais, tá? Mas a gente também gostaria muito de pedir ajuda para você. A câmera que nós estamos gravando aqui, com o equipamento, tudo isso daqui junto dá mais de 10 mil reais, né? Ou seja, gente, é caro, né? Tem um negocinho ali que a gente usa para fazer transmissão, é 2,5 pau, sabe, gente? E nós estamos utilizando do nosso bolso, então nós gostaríamos muito que você ajudasse também patrocinando esse programa Educar para o Céu. Nós temos um desejo muito grande, né, Vinícius? Um dia transformar isso daqui num podcast. Nós não temos condição financeira ainda. Quem sabe alguma pessoa generosa quer ser um patrocinador nosso, a gente vai começar a conversar sobre isso. Mas agora, de imediato, o que você pode fazer? A gente vai deixar aqui o link de tantos cursos
que o Instituto Regina Coeli fornece, né? Nós temos a jornada que ensina a abrir colégios católicos, isso daí tem sido uma bênção para pessoas do Brasil, até pessoas de fora do Brasil comentam, e tantos outros cursos, né, Vilmar? É uma bateria de conteúdo que as pessoas podem estar adquirindo, né? Sim, sobre o próprio tema de virtudes, né? Tem o curso Virtudes e Instrução para Pais, e também o que mais já temos alunos é o curso da Excelência do Ensino Católico, que é um curso só sobre educação católica para professores, tá? Mas estamos aqui à disposição para ajudá-los sempre, né? Como o Anderson falou dos comentários, se quiserem ter alguma dúvida também, a gente vai acompanhar aqui e tentar ajudá-los cada vez mais. Eu convido também as pessoas a seguirem a página do Instituto no Instagram, e é uma coisa que encanta, né? Pelo amor de Deus, quando as pessoas vêm aqui na Santa Missa, né, é sempre uma coisa muito bonita de ver o impacto que as pessoas têm quando vê o que acontece nessa escola. Então, por exemplo, você seguindo a página do Instagram, você pode ver um pouquinho mais do dia a dia da escola. Então siga aqui, né, compartilhe esse conteúdo, que isso daí vai estar ajudando muito a gente de verdade. E aqui também dentro dessa nossa... Aqui a gente está dentro do local onde eu gravo, mas ali para frente aqui é a editora. Então nós estamos aqui na Editora Imaculada também, e isso daqui vai estar nos dois canais, tanto no meu Anderson Reis Oficial como no do Instituto. Então também eu peço, porque tem muito conteúdo bom lá no canal do Instituto já, né? Tem bastante coisa gratuita. Já tem bastante coisa gratuita. Sim. Então a gente vai colocar este programa em dois canais. Então isso daqui só pra gente não esquecer, porque isso daqui é tudo novo pra gente, né, Vinícius? Não estamos com muito script. Sim. Eu coloquei pouquinha coisa. E, gente, a vida da gente corrida pra caramba, cara, entendeu? Mas vamos lá, a gente tem como fornecer para vocês aqui agora o link de alguns livros que tratam sobre virtudes, né? Aqui a gente tem um livro chamado A Prática das Virtudes segundo a Sabedoria de São Francisco de Sales, tá? Que é um santo maravilhoso, tá? Tem um livro que é uma das virtudes principais, porque foi pedida por Cristo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, no mercado editorial brasileiro não tinha algo, então eu junto com um rapaz que trabalha com a gente, que é o Claudinei, nós fizemos um apanhado de texto sobre a virtude da mansidão, para você controlar a ira, ficar manso, assim, isso daqui é uma graça divina mesmo. E esse daqui chama humildade de coração, que é essa virtude maravilhosa do Padre Gaetano Maria da Bergamo. Os links estarão aqui embaixo, tá? E se vocês puderem estudar, gente, isso daqui vai servir muito para a vida de vocês. São esses hábitos eletivos que vai fazer você uma pessoa capacitada para fazer obras de Deus, tá bom? Então ficamos muito felizes com a sua audiência, e na semana que vem nós estaremos aqui para edificar a sua vida com este programa Educar para o Céu. Deus te abençoe e salve Maria Santíssima. Amém.